ser mais gratos. Gratidão, vida me surpreenda. 11:11, a espiritualidade se conectando com a tua vida, com a tua história, com a minha vida, com a nossa história. Domingo, 8º dia. Ô glória, tem uma palavra para você hoje. Tem uma palavra profética para você hoje. Muitas sementes que você plantou no passado. Anota isso, quem entra primeiro recebe o melhor. Muitas sementes que você plantou no passado, tá? Que teve que lidar com a ingratidão, com pessoas ingratas. Uma palavra para você agora, tá? O tempo de colheita está chegando. As sementes que você lançou na terra, elas vão começar a germinar. Você vai começar a prosperar. Você vai começar a receber bênção. Dinheiro inesperado. Não toma decisão precipitada, viu? Que vem muita bênção por aí. Vem muita vitória por aí. Quando tudo parece perdido, de repente algo grandioso acontece. Isso é fé, isso é Deus. Sabe, isso é física quântica, é Deus trabalhando na tua vida. Abre o teu coração aí. Tá preocupado, tá angustiado? Proibido a partir de agora ficar preocupado, angustiada. Deixa Deus fazer na tua vida, tá bom? E essa live de hoje ela é muito bacana. Eu poderia chamar essa live de puxão de orelha, tá? Que ela vai ser algo marcante para tua vida, para tua história. Tá? Já pega o teu caderno de gratidão, porque Deus vai te dar mais uma porção de sabedoria hoje. Então, bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos! Nossa, minha energia tá grandiosa hoje. Acordei às 4h50, fiz as orações, já fiz a vibração e aqui estou, tá? Preparando para algo maior ainda que está vindo, e nessa live muita coisa boa vai acontecer, tá? Então, respira aí comigo, tomando posse da vitória, tira toda a carga ruim que tiver, toda nhaca, todo pensamento negativo, toda preocupação, põe dentro de uma caixinha ali, ó, põe dentro de uma caixinha a preocupação, põe dentro do saco de lixo, não fica com isso aí, tá? Nem na tua mente, nem no teu coração. Por quê? Porque tem coisa boa chegando, tá? Então vamos lá, porque hoje o assunto é profundo, mas é libertador. Aqui não é constelação ao vivo, tá? Mas eu vou fazer a constelação ao vivo com vocês. Eu vou fazer uma constelação ao vivo para você saber como funciona a constelação, onde estão os emaranhamentos, o que pode melhorar, o que pode ser feito e quantas coisas podem mudar. Mas como nós estamos na jornada da gratidão, que são 28 dias, são vários temas, faltam 20 dias ainda, né? 21, né? Que a gente está começando o 8º dia agora. Então, eu quero trazer novidade para você, tá bom? Quero trazer essa consciência, essa reflexão, essa maturidade emocional que é muito bacana. Que quem ajuda, você é aquela pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas? Pois é, se você é aquela pessoa que gosta de ajudar demais as pessoas, ou que você sempre está no aperto para alguém te ajudar, essa live é para você, tá? Que quem ajuda é algo muito sério, tá? Se você que ajuda muito, nem sempre você está ajudando, tá? Nem sempre você está fazendo. Então o Bert, ele é muito criterioso, ele é muito forte nessa questão do ajudar. O criador, tá? O criador das constelações familiares, ele fala muito sobre essa questão do ajuda, né? E hoje a gente vai falar sobre quando ajudar cura, tá? E quando ajudar trabalha o processo da vida. Muitas pessoas que você está ajudando, você não está deixando ela passar pelo processo. Muitas pessoas que você socorre, tá ali direto, sabe? Aquela síndrome do Salvador, da Salvador. Oi, tá precisando de alguma coisa? O que está acontecendo? Ai, quer ajudar, o viciado em ajudar. Você vai ter que hoje puxar o seu freio de mão. E prestar atenção nessa live, porque, tá? As constelações familiares e Deus também quer falar com você. Quer falar com você para trazer uma coerência, é uma autorresponsabilidade com a tua vida e com a tua história e com a tua jornada. Como que é assim? Então, quando você ajuda demais as pessoas, o que acaba acontecendo com você? O que você busca na dor real? Por que tanta gente está cansada de ajudar? Porque muitas das vezes está cansada de tanto estar ajudando, sempre está socorrendo, sempre está ali. Então, quando você vê uma pessoa exausta emocionalmente, sabe? Pais que estão cansados demais,
sabe? Parceiros sobrecarregados, pessoas que sempre salvam todo mundo. Aquela pessoa que vive sofrendo todo mundo, eu tive um colega, parceiro de profissão, ele falava assim, sempre onde tem alguém sobrecarregado, tem sempre um folgado, né? Quando tem uma pessoa que está muito sobrecarregada com muita coisa, é porque sempre tem um folgado ali se aproveitando. Então, nessas questões, nós precisamos hoje, com coerência e responsabilidade, observar isso. Até que ponto você ajuda a pessoa? Até que ponto você tem ajudado as pessoas? E por que você insiste em ajudar tanto? E por quê? Porque eu tenho um bom coração. Cuidado, que isso pode ser a dor da boazinha, a dor do bonzinho. É uma síndrome. A síndrome da boazinha e a síndrome do bonzinho. Sim? Sim? Então, quando você observa isso, a pessoa que está sempre socorrendo, ajudando, apagando incêndio, que inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre bombeiros emocionais, pessoas que vivem apagando o fogo dos outros, socorrendo tudo e a todos, e quando chega a sua vez, não precisa não se incomoda comigo não, tá tudo bem, eu tô sempre bem, e tá sempre socorrendo os outros. Então, quando você percebe, você tá dando a sua vida por todo mundo, tá salvando tudo e todos, e quebrando o processo. Inclusive, você pode estar até pecando nisso, tá? Então, será que o problema é ajudar demais ou ajudar fora do lugar? Será que você está ajudando demais ou você está ajudando e desrespeitando o processo? Então, não é a ajuda que cansa, tá bom? Não é a ajuda que cansa, é a ajuda que desrespeita o processo. Então, tem muitas pessoas que elas vivem numa situação de pena, de coitadismo, de vitimismo. Então, muitas das vezes, a gente trabalha com os padrões de dependência emocional. Tem o vítima natural, que é aquele, eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Depois tem um vítima intencional. O que é o vítima intencional? Aquela pessoa manipuladora. Ela tem um problema de saúde, ela tem qualquer outro problema intelectual, seja lá o que for, e ela manipula o outro para poder receber ajuda. Como que faz isso? Essa pessoa manipuladora. Ai, é porque você estudou e eu não. Ah, é porque eu tô doente. Não, você podia fazer isso para mim porque eu não consigo. Pessoas que é o vítima intencional, ele usa aquela situação que ela está passando para poder manipular. Aí tem o narcisista, tá? Que ele quebra suas pernas, te dá a muleta e fala que você está andando só por causa dele. Que se não fosse ele te ajudar, não estaria. Então comece a prestar atenção nisso. E tem um vingador que ele vive nesse padrão de vingança. Não aceita que você fique bem. E todas as vezes que você vai crescendo, melhorando, é como se fosse aquele caranguejo. Lembra do caranguejo? Coloca um caranguejo, depois coloca outro. E quando a água começa a ferver, um quer subir, o caranguejo vai lá e puxa o outro. Todas as vezes que você começar a evoluir, anota isso. Todas as vezes que você começar a crescer, o ambiente que você andava, os lugares que você andava, as pessoas que você estava, elas vão querer te puxar para aquele mesmo nível. Vão querer te puxar, tá? Então a questão das ordens da ajuda, elas são muito sérias. Quando você aprender a dizer não, você vai ver o tanto de pessoas que se afastam de você. Você pode estar rodeado de amigos, muitas pessoas com você, muitas pessoas te querendo, muitas pessoas ali próximo, mas experimenta começar a dizer não. Ah, mas primeiro você era tão bom pra mim, você era tão boa. Nossa, por que você tá assim agora? Tá se afastando, tá mentindo, tá orgulhoso, não quer saber mais dos pobres e blá, 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 blá. Você vai ouvir muito isso. Então eu quero falar pra vocês sobre as ordens de ajuda, tá? Que é uma explicação bem simples para que você compreenda que existe essas ordens onde você pode ajudar. O que é a ordem? É uma autorização para você. Então, quando é que você pode ajudar? Você pode ajudar só a partir de um lugar interno melhor. Como assim? Não é superioridade, não é você ser melhor, tá? É uma questão de coerência. Esses dias eu recebi uma cliente e ela falava assim, Francisco, minha família toda se aproveita do meu cartão de crédito. Eu falei, mas eles pagam? Pagam. Mas por que você fica cedendo? Todo mundo tem uma dificuldade, você fica dando seu cartão de crédito? Tem vez que paga, tem vez que paga fora do tempo e fica aquele juro todo, mas eu fico com medo de dizer não. Mas como assim você fica com medo de dizer não? O cartão não é seu? Por que essa pessoa não vai atrás de um cartão que é para ela mesma? Eu fico com medo, sabe por quê, Francisco? Porque a Bíblia diz que se a gente pode fazer o bem e não faz,
é pecado. Eu falei, você tem certeza que é esse contexto que você tem do que a Bíblia está dizendo? O fazer o bem é quando a pessoa ela não tem a condição de alcançar aquilo. Não é ficar socorrendo e apagando incêndio. Você consegue ver uma linha muito fina. É uma linha muito fina, mas que tem que ser vista. Que muitas das vezes as pessoas se aproveitam de você com vitimismo intencional para poder te manipular e você acabar servindo. E ela experimentou dizer não e foi algo maravilhoso e algo libertador. Então, o que acontece quando você toma essa postura de dizer não? O que vai acontecer quando você parar de apagar incêndio? Tá? A partir do momento em que você começar a dizer não, experimenta começar a dizer não. Não tenho tempo, não vou, não quero, não faço, não vou emprestar, não, e pronto. Então, começa por aí, é quando você se impõe. Porque quando você se impõe, quando você ensina a pessoa, dá uma orientação. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma amiga o seguinte. Eu acho muito bonita essa questão social, vamos distribuir cesta básica para quem não tem um alimento, é até bíblico, né? Quando Jesus falou assim, olha, eu tive fome, você não me deu de comer. Eu acho bacana a questão de doar cesta básica, eu tô falando, tá? É algo meu. Eu acho muito bacana, doa cesta básica, sim, mas a cesta básica se acaba. O feijão, arroz, o macarrão, até a carne, ela se vai. Falei, olha, o bem maior que você pode ensinar para uma pessoa é ensinar ela a pescar. Quando você ensina uma pessoa a pescar, a vida muda. Então, se você pegasse uma pessoa, uma criança, colocar, pagar, ajudar ela a estudar, tirar um tempo e vir aqui dar umas aulas, uma aula de reforço, fazer alguma coisa. Vamos pensar em algo que começa pequeno. Inclusive eu trato isso dentro do meu consultório como chamado meta nobre. O que é meta nobre? Algo bom que eu posso fazer para os outros mediante todas as bênçãos que eu tenho recebido. O que é que você pode fazer para que essa pessoa aprenda? Você pode ensinar um curso técnico, você pode ensinar algo que você já sabe. Você pode lançar essa semente para que essa pessoa não fique dependente. Não fique continuamente dependente. Então, comece a observar dentro de você o que é que eu posso fazer para que essa pessoa cresça profissionalmente. Se você não consegue dar um curso profissionalizante para essa pessoa, ajuda essa pessoa, tá? A fazer um curso, algo que seja realmente, esteja aí de acordo com a tua realidade. Porque muitas das vezes, dar o alimento, visitar o preso, tudo isso é bíblico, tá? Não estou tirando isso de você, mas se você pode fazer algo maior, faça. Tá? Ensine essa pessoa a pescar o peixe dela. Por quê? Ajuda que enfraquece não é ajuda, coloca isso no seu coração. Quando você faz pelo outro, quando você tira a responsabilidade do outro e quando você salva o outro. O que acontece? O outro não cresce, o outro fica dependente, o outro fica totalmente descansado enquanto você se cansa, tá? Eu já cansei de ver pessoas, eu também tinha muito isso, que eu ficava fazendo, na minha adolescência, eu ficava fazendo muito as tarefas dos meus colegas. De graça, né? Ficava fazendo as tarefas, um não sabia, e como eu sabia mais, eu ia lá, ajudava a responder, dava cola, fazia aquela coisa toda. Só que depois eu estava percebendo que eu estava tão desgastado que quando chegava a minha vez de fazer as minhas coisas, eu já não tinha mais força, porque eu tinha gastado todo o meu tempo, toda a minha energia fazendo para os outros. E ver se você se encaixa nisso, tá? De ficar salvando os outros. Então, quando eu carrego o peso do outro, quando eu carrego o outro nas costas, eu estou roubando a força dele. Eu estou deixando que ele tenha responsabilidade pelas próprias atitudes dele. Eu estou deixando com que ele não faça o que ele precisa fazer. Então acorda para a vida. Tá? Porque muitas vezes você está atrapalhando o processo na vida de pessoas. Tem pessoas que precisam passar por aquilo. Pessoas que precisam passar por aquilo para aprender. Para tirar uma lição, para se levantar mais forte. Você está socorrendo. Apagando incêndio. Será que você é o tipo da pessoa assim, olha, precisar de mim, eu tô aqui. Qualquer coisa eu tô aqui. Sim, isso é plausível, isso é humano. Mas tem pessoas que simplesmente começam a abusar da sua boa vontade por conta disso. Então, o primeiro ponto que você tem é começar a dizer não, usar a sua força. Usar a sua força, pensar em você. Inclusive, quando a gente foi fazer uma reflexão, eu e alguns clientes, fechando dezembro de 2025, eu digo para vocês que
90% deles conseguiram alcançar as metas, mas 10%, o que aconteceu? A dependência emocional. Como que foi isso? Eu perguntei desse jeito: você alcançou isso? Não, você fez isso? Não consegui. Eu falei: mas se fosse para outra pessoa, você já teria feito, né? Se fosse para ajudar outra pessoa, você com certeza teria lido o livro, feito o resumo para ela e entregado para ela. Se fosse para o seu chefe, para outra pessoa de fora, você já tinha feito. Mas como é para você, você se coloca em último lugar. Então eu quero trazer essa realidade para vocês, que eu aprendi, tá? Eu aprendi apanhando na surra. E eu quero que vocês se sobressaiam e não precisam passar por isso. Se estiverem passando, começa a se libertar. Por quê? Impedir o processo, tá? Impedir o processo na vida do outro é um erro enorme. Impedir isso muitas das vezes impede o que a pessoa está passando. Por quê? Quando você impede isso, as coisas começam a acontecer. Para a pessoa e para você não. Muitas das vezes você tira de você. E o que você tem que fazer? Ajudar só até onde o outro pode receber. Porque tem gente que vai ali e já vai fazendo. Eu lembro de um seriado de muito tempo atrás, chamado Punk, que era uma menininha que morava com um senhor que estava ali na casa. E essa menininha queria ser útil de alguma forma. E aí um belo dia, quando ela chega na casa desse senhor, vê tudo bagunçado, tudo fora do lugar. E aí esse senhor sai, ela fica sozinha em casa. Quando ele chega, tá a casa mais linda do mundo, tudo organizado. Sabe o que ele faz? Ele fica irado, com ódio, com raiva porque ela fez aquilo. Ela: mas eu pensei que você ia ficar feliz de eu ter colocado as coisas. Aí ele falou simplesmente: agora eu não vou encontrar mais minhas coisas. A bagunça que eu tinha aqui, eu conseguia localizar as coisas mais rápido. Agora tudo organizado, não consigo mais. Então isso é muito interessante. Muitas das vezes a gente fica tomando a dor dos outros. A gente começa a fazer coisas e invadir o espaço do outro. Eu estou te ajudando, estou te ajudando. Às vezes a pessoa nem pediu tua ajuda e você está ali ajudando, se metendo, querendo se mostrar, fazendo alguma coisa. Isso se torna até soberba, tá? Isso se torna até soberba porque você acha que a pessoa não dá conta e aí você diminui ela para você poder se sentir grande. Então começa a observar isso, que muitas coisas vão acontecer. Sempre que você ajuda alguém sem o outro pedir ajuda, tá? Você está invadindo o espaço, porque a ajuda, sem ela ser solicitada, ela vira controle, e você se torna uma pessoa controladora. Porque você não dá conta de fazer, deixa que eu faça. Aí diminui o outro para que você cresça. Está fazendo sentido para vocês isso? É complicado, mas é bacana. Então, aquilo que eu estava falando também, impedir o processo. Impedir o processo. Então, eu quero trazer com força isso para você. Tem pessoas que impedem o processo. Então, eu vi um vídeo, ele era explicativo, era um meme com desenho, que a lagarta ela passa por um processo, né? A lagarta vai, ela caminha, depois ela se capsula no casulo, e ali ela começa a passar pelo processo hipólise, se quebrando toda, ela é toda quebrada, e depois refeita e se transforma na borboleta. E aí, de repente, está um desses casulos, já um casulo inicial, tá? Nesse processo de transformação, tá lá. Só que um homem ia passando e viu como se aquela lagarta estivesse sofrendo. A lagarta estivesse sofrendo, sabe o que quando vai lá faz? Corta o casulo. E aí o que sai dali? Minha lagarta e minha borboleta. E logo em seguida já morre, né? Então, muitas das vezes, uma pessoa está passando por uma situação e você se mete, sem discernimento, sem orientação divina, e você acaba deixando a pessoa mais fraca, mais frágil. Então, peça muita sabedoria e direção a quem você tem que ajudar. Eu já vi pessoas, relacionamentos e casamentos, que se casam por gratidão. Nossa, aquela pessoa foi tão boa comigo, mas você ama? Não, mas já fez bem demais para mim, me ajudou tanto, teve comigo num momento difícil, e fica com a pessoa por gratidão. Como que é isso? Como que é isso? Quantas vezes você não se meteu a determinadas situações porque você era grata à pessoa e tivesse que suportar determinadas coisas? Então hoje essa live é para que você comece a mudar esse pensamento e comece a perceber as outras coisas. Porque a gente tem muita pena, né? Ai, me deu uma pena de ver aquela criança, me deu uma pena de ver aquele meu amigo sofrendo. Mas eu quero dizer para você que falsa compaixão não é amor, tá?
Quando eu sinto pena, eu me sinto melhor do que a pessoa. Tá entendendo? Quando eu sinto pena do outro, eu me sinto melhor do que a pessoa. E pena não é amor. Você tem compaixão. Essa compaixão é achar que o outro não dá conta. Nossa, olha para fulano, me dá uma pena, coitado. Pena é achar que o outro não dá conta de jeito nenhum. Então, quando eu tenho a pena do outro, eu estou dizendo, você é fraco demais para passar por isso. E não aceitamos o processo que determinadas pessoas passam. Inclusive, nós que somos pais, muitas das vezes vemos os filhos já maiores passando por determinadas situações. Nós queremos socorrer os filhos, muitas vezes não deixamos eles passarem por esse processo. Então, eu quero que hoje você observe algumas questões que precisam ser vistas na questão de ordens de ajuda. E onde que você vai saber mais sobre isso? Tem um livro chamado Ordens do Amor, tá? Que é de Bert Hellinger. Você vai compreender muito isso, muitas coisas, tá? Você vai compreender. Então, quando eu tenho pena dos outros, eu estou dizendo, só eu consigo, só eu que dou conta, o outro não aguenta, coitado, ele não vai dar conta, oh meu Deus do céu, ele não vai conseguir, tá? Sem mim ele cai. Então, muitas das vezes nós viciamos as pessoas a dependerem da gente. E isso é um risco muito grande para o nosso sistema, para a nossa geração, para a nossa vida. Tá? Então eu quero que você observe que quando eu interrompo o processo na vida de uma pessoa, tá? A gente impede o propósito. Muitas pessoas elas precisam passar por determinadas situações para que ela viva o propósito. Ela precisa passar pelo processo, né? Lembra daquilo? Só vive o propósito quem suporta o processo. E muitas das vezes você está ali atrapalhando o processo na vida do outro. Ai, coitado, está sofrendo, deixa ali. Aí vai lá, abre o casulo e a pessoa não aprendeu nada com aquilo. Então eu quero que hoje você guarde isso aí na tua mente, no seu coração, tá? Não fique socorrendo a tudo e a todos. Não fique, primeiro que você não é Chapolin Colorado. Então comece agora a prestar atenção e olhar mais para dentro de você, tá? A primeira pessoa que precisa, de ajuda é você. Você pode fazer por você mesmo. O que você pode fazer pelo outro? Apoiar. Dá um apoio, não faça por ele. Então tudo isso vai acontecendo. Viver o propósito, aceitar o processo e bancar a escolha. Isso mesmo. Então nós vamos adiante. Deus trabalha muito mais no processo do que no resultado. E muitas vezes você está atrapalhando o resultado na vida do outro. Porque está sempre ali passando a mão, está sempre à disposição, tá? E aí você vai lá na Bíblia, lá em Gálatas 6, versículo 5. Cada um levará o seu próprio fardo. Então o que eu chamo você hoje? Parar de adotar o sentimento dos outros. O que é adotar? Tomar as dores. Fica tomando a dor dos outros. Fica carregando os outros nas costas. E a Bíblia já está dizendo, cada um leva o seu fardo. Tá? Isso é problema da pessoa. Isso é o que ela pensa. E o que ela pensa é uma questão dela. E o que ela faz também. Então tem que viver o propósito e aceitar realmente o processo. Então, o que você escolher, você vai ter que arcar com isso. Então, quando você é grato por você ter essa percepção, aí entra a gratidão, que é muito impactante. A gratidão, ela começa a trabalhar assim. Gratidão pelo que eu tenho, gratidão pelo que eu sou, gratidão por eu aprender a dizer não. Gratidão por eu não estar socorrendo todo mundo. Gratidão por eu não estar sempre à disposição. Gratidão porque eu estou conseguindo dizer não. Então, quando eu agradeço, eu descanso. E quando eu descanso, eu não interfiro. Então, a humildade é isso. Quem é grato não tenta salvar. Quem é grato confia. A pessoa está passando por isso. Vamos lá ajudar. Não. Peraí, ela pode estar passando por um processo e essa pessoa precisa tirar daí uma bênção ou uma lição. Então, o ajudar tem que ser algo muito bem observado. Tá bom? Está disposta a passar nesse processo maravilhoso? Tá? Então, a sua vida é a sua vida. Lembra que no avião, primeiro põe o teu, tá? Primeiro põe a tua máscara, depois que vai colocar na do outro. Primeiro você, tá? Não é ser egoísta, é ter amor próprio. Quando você se prioriza, você tem amor próprio.
Quando você quer ser o apagador de incêndio que vive aí, é bombeiro emocional. Significa que você não quer olhar para você, é sempre o outro. Tá bom? Então vamos lá que a gente vai descriar tudo isso. Isso mesmo, tem que passar pelo processo agora. Muitas pessoas se afastam, tá? Muitas pessoas se afastam, como você não está sempre mais à disposição, começa a dizer não, se afastam, tá? Mas isso é bom, porque só fica quem realmente tem que ficar. Então aí agora eu quero que você relaxe um pouco, tá? Relaxe. A energia está muito boa, estou me preparando hoje também para as 18h18, que vai ter palavra profética para você. Ó, vai ter mensagens da vida, vai ter o arquétipo da verdade, vou tirar a carta da constelação, vai ter as preciosas promessas de Jesus. Hoje às 18h18 vai ser maravilhoso. Estou aqui em jejum, conexão com Deus, vou lançar a palavra sobre essa semana para a tua vida, viu? Vai ser muito maravilhoso, mas enquanto isso, eu quero agora que você se concentre nessa questão que vive socorrendo a tudo e a todos. Então fecha teus olhos por um instante, traga a sua mente. Quantas vezes você foi julgado por dizer não? Quantas vezes você socorreu alguém sem precisar de ajuda? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes você teve que lidar com a ingratidão? Porque o ingrato, ele vai dizer, eu não te pedi nada, você fez porque você quis. Tá? Então você traz à mente todas as pessoas que você tenta ajudar demais. E eu quero que você se conecte com essa pessoa, está com pena dela. Quero que você se conecte com essas pessoas que você quer ajudar demais e diga assim na sua mente, eu vejo sua dor. Pode ir lá no fulano ou na fulana. Eu respeito o seu processo, mas eu também confio na sua força. Você dá conta. Profetiza na vida dessa pessoa que você quer socorrer. Você dá conta, você dá conta, você dá conta. Não fique mais carregando ninguém nas costas. Já chega. Agora é tua vida 2026. O teu ano vai ser tão grandioso, vai ser tão grandioso, tão grande, que você vai se espantar com tanta bênção que vai chegar aí. E você aqui comigo, tá? Vamos seguir junto aqui nesses 28 dias. Depois a gente vai entrar sempre crescendo, evoluindo, melhorando. Tá? Nós estamos crescendo e melhorando. Então devolve, sabe essa preocupação que você tem com os outros, seja com o filho, seja com o cônjuge, com quem quer que seja. Devolve, é dela, tá? É dele. O que é seu eu devolvo com respeito. Estou te devolvendo o que é seu com respeito. Estou devolvendo agora o que é seu com respeito. Estou devolvendo e o que é meu eu assumo as responsabilidades. Os meus BO eu assumo. Agora devolvo o que é seu. Devolvo. E aí quando você devolver, você vai ver como vai ficar um alívio, tá? Isso era amor adulto, sabe? Sabe o que é isso? Amor adulto. Sabendo que o outro dá conta que ele consegue. E isso é uma ajuda que cura. Quando as pessoas estão assim, quando a pessoa chega com dor emocional para mim, eu pergunto, o que você está aprendendo com isso? O que é essa dor, o que é essa doença? Lembra que eu falo muito sobre a utilidade da doença? O que essa doença te ensina? O que ela está te levando? Por que você quis estar doente? Então, tudo isso é uma escolha. E com o passar do tempo, você vai compreender muita coisa. A utilidade da doença. E tem um livro chamado também A Doença como Caminho. Tá? Eu estou entrando agora nesse processo de física quântica, trabalhando com essas questões de doenças e enfermidades. No decorrer do tempo, você vai ver muito mais. Tá? A gente vai falar sobre isso, vai trabalhar sobre isso. Estou de coração aberto. Eu quero dizer que essas lives, elas são muito mais para mim do que para você. Porque enquanto eu estou aqui orientando, está vindo muito insight e impacto também para a minha vida. Muita coisa está mudando, tá? Então eu quero dizer para você que nem toda dor, ela precisa ser interrompida. Algumas dores, elas são pontes, tá? Algumas dores, elas são travessia. Algumas pessoas sofrem aqui, mas do outro lado, canto o hino da vitória, tá? Canto o hino da vitória. Então, essa palavra é para você, tá? Eu aguardo você também
Lá no YouTube, hoje, às 18h15, às 18h18, eu já vou fazendo as ativações para essa próxima semana. Lembrando que tem muita revelação grandiosa para você. E aí eu vou lançar hoje a semente na terra e eu sei que no próximo domingo já vamos estar colhendo, tá bom? Então lembre-se, ajude a você mesmo, aprenda a dizer não, não interfira no processo do outro, tá? E que Deus continue assim te abençoando com toda sorte de bênção. E até amanhã às 11h11 e hoje às 18h18. Tchau!